Olá, tudo bem, alunos do curso de pós-graduação? É importante pesquisar o desenvolvimento sobre a área da escrita de sinais. Escrita de sinais, esse é o sinal. Eu vou mostrar as experiências desenvolvidas para o ensino das crianças surdas. Este é o título da disciplina. Como desenvolver na criança surda a aquisição da sua própria língua na modalidade escrita. Também vou mostrar a importância da metodologia da pesquisa, conforme você já estudou, e a relevância da pesquisa-ação. Nas escolas, as crianças surdas não aprendem sobre a escrita de sinais. Então, eu preparei materiais de pesquisas específicas, estudos sobre a alfabetização. Apliquei as estratégias pedagógicas e experiências para perceber como ocorre esse processo. Com objetivos e caminhos reflexivos, embasados nos teóricos Ferreira e Taberowski, pesquisadoras da área da fala das crianças ouvintes. Estudei cada etapa das crianças de acordo com a idade e o tempo de aprendizagem da língua portuguesa oral e como elas vão criando estratégias auditivas e visuais para a construção da língua escrita. Não haviam professores que ensinassem a escrita de sinais para observar e perceber como se dá esse processo. Eu então precisei buscar estratégias para compreender como acontece esse desenvolvimento. É importante refletir desde a tenridade, como por exemplo, a criança enquanto bebê, em casa com a família. Os pais conversam com o filho, mas se este é surdo, não recebe os estímulos auditivos enviados pelos pais. Essa criança cresce e entra na escola, daí começa a aprender com atrasos. Como é sabido, a maioria dos surdos são filhos de pais ouvintes, o que faz com que essa criança tenha contato com a Libras tardiamente, ocasionando um atraso significativo também na escrita. Alguns pais, por sorte, são surdos, mas é a minoria. Mas precisamos refletir como, por exemplo, a língua portuguesa, comparada a Libras, a criança ouvinte escuta a palavra casa e já busca o seu significado, conseguindo visualizar sua representação através da imagem. Em Libras, eu faço o sinal de casa, a criança consegue também visualizar a representação deste objeto, pois está dentro do seu contexto. Porém, na língua portuguesa escrita, a criança surda recebe a grafia da palavra casa e não consegue relacioná-la com as imagens do seu contexto. Então as palavras vão passando e ela não consegue acionar o seu repertório de imagens. Mas ao mostrar o sinal de casa, ela automaticamente fará a ligação do sinal com o objeto. As pesquisas mostram que a criança recebe a língua de sinais, mas falta ainda a escrita. Existem vários sistemas de escrita criados em diversos países. Alguns bons, alguns ruins. Temos na Alemanha, na França, Estados Unidos, Dinamarca, sistemas sendo criados até os dias atuais. Nesse momento, o maior é o dos Estados Unidos, o Single Write. Esse sistema é o mais completo de todos. Tem na escrita movimentos e expressão corporal. É também o melhor divulgado e utilizado por mais de 30 países, o Single Write. Vamos apresentar melhor este sistema de escrita. Eu pensava que o Single Write havia sido o primeiro sistema criado em 1974, mas não, eu encontrei registros antes que mostravam que na França havia sido criado um sistema de escrita, o Bebing. Este é o sinal. Este pesquisador criou a escrita de sinais francesa, a LSF, e com o passar do tempo, dentro da escola INJS, esse é o sinal, primeira escola de Paris, organizou desenhos da escrita, porém encontrou muita dificuldade antigamente e não conseguiu passar a essência da Libras na escrita e resolveu guardar e não divulgou o seu projeto.
Sentiu que as pessoas pareciam não se importar com as dificuldades encontradas no ensino dos surdos e ficou angustiado com a escrita da língua falada francesa, e a sua escrita foi desprezada até os dias atuais. Aqui são as configurações de mão, como os pontos de articulação, expressão facial, mas ficou inacabado. Utilizado mais para as anotações das pesquisas da língua de sinais, escrita de poesias, registros de contação de histórias, sonhos, piadas, mas não estava de acordo, pois era tudo muito limitado. Este sistema se apegava ao visual, mas faltava a escrita. Um outro pesquisador tinha um sistema de escrita muito diferente. Nossa, muito diferente esse sistema. Não ficou pronto, pois esse pesquisador adoeceu e faleceu, e o sistema parou. Um outro exemplo. Valéria, professora de dança que ensinava balé, pensou na escrita dos passos da dança, de como escreveria os passos da dança para que os alunos pudessem estudar e decorar os passos em casa. Essa professora depois encontrou um grupo de surdos e sentiu que poderia utilizar esse método para a língua de sinais, pois essa tem movimentos e gestos que comparam-se com a dança. Criou então um sistema de escrita. Este é o sistema de representação gráfica da língua de sinais. Contatos, configuração, movimento, articulações e um arsenal de itens necessários para a língua de sinais brasileira. Olhando assusta por ser muitos itens que envolvem, mas é próprio da língua escrita. Por exemplo, a escrita da China é muito difícil, aqueles códigos todos, são aproximadamente 3.000 elementos diferentes, se comparar à escrita de sinais, que tem aproximadamente 900 símbolos. Na China, tem bem mais, até pela diferença de anos. Dentro, encontramos movimentos e tudo incluso. Este já estudamos, a direção da mão. Lembramos que o desenho representa a mão deste ângulo, sempre fechado. Levantando é o dedo. Vamos imaginar uma foto do sinal de Libras, parado, e vamos escrevê-lo. Veja, a expressão do sinal perto, e nesta outra foto mostra a mudança no movimento dos ombros, o que já altera o elemento da escrita. É muito importante que vocês observem os movimentos na Libras para transcrevê-los. Uma famosa faculdade dos Estados Unidos criou um sistema de escrita, o qual foi trazido para o Brasil. Claro que a ASL, Língua de Sinais Americanas, difere da língua de sinais brasileiras. Mas podemos nos embasar na construção dos símbolos, como, por exemplo, esses símbolos são do Brasil. E estes outros da língua de sinais americana. Veja, o sinal acompanhar. A posição do dedo é diferente, assim como o sinal abrir. Qualquer sistema de escrita é construído a partir do sinal. Assim como a escrita das línguas faladas, a língua portuguesa e a língua inglesa, por exemplo, as letras do alfabeto são iguais, porém a escrita das palavras são construídas de forma diferente. Isso faz parte da língua. Veja esse exemplo. Você pode pensar numa estratégia de ensino para as crianças escreverem uma imagem com uma rua e pessoas passando. Vai descrevendo e utilizando os classificadores, os verbos,
Podemos dar para as crianças treinarem, fazendo a tradução para o português através das frases. Exemplo: o carro parou para as pessoas atravessarem a rua. Veja, utilizando os classificadores. A criança olha a frase na língua portuguesa, mas vai compreendê-la mais claramente através da Libras. Trabalhando a partir do caminho bilíngue, as estratégias das frases na língua portuguesa. Uma coisa importante é observar o estudo da gramática na língua de sinais. Essa tem regras, movimentos do corpo que precisam ser obedecidas. Por exemplo, na frase distribuindo livros, veja o movimento. Estes exemplos mostram que a Libras tem 2 espaços sendo utilizados. Pode haver 3, 4 ou mais espaços diferentes. Como mostrar em Libras o que é o primeiro espaço ou o segundo espaço? Por exemplo, na frase, eu vou para casa, depois vou trabalhar. Esse movimento de ir e vir, de que forma vou colocar isso na escrita? A escrita é plana e a Libras é em 3 ou mais dimensões. Na minha pesquisa sobre a escrita de sinais, eu percebi que há possibilidades desse registro. Veja aqui, vocês dois discutiram, agora paz. É preciso encontrar a face e a expressão em Libras e ao lado colocar o sinal, aqui neste outro espaço. Temos guerra e aqui a vida é boa. E ali muda o espaço, destruir, pior, ruim. E então aqui está melhor do que aqui. Isso significa paz é melhor do que guerra e destruição. Nas teorias da área da alfabetização, pesquisadas pelas teóricas Ferreiro e Taberowski, as crianças sempre iniciam a escrita pelos desenhos feitos de qualquer jeito. Vão desenhando e aprendendo. Vão ouvindo as palavras, escrevendo aos poucos, misturando na fala o masculino e o feminino, e normalmente, através da repetição, sem perceber, sem saber a diferença entre vogais e letras, vão se apropriando e fazendo a associação entre desenhos e letras, e vão conhecendo as letras e diminuindo os desenhos. São 3 etapas que elas passam. A criança, sem conhecimento, escreve e desenha, depois começa a perceber que o desenho e a escrita têm um pouco de diferença. E no 3º estágio, aprende a escrita e substitui os desenhos. Nas minhas pesquisas, fiz experiências com crianças surdas nas escolas de Porto Alegre, no 2º ano, e ensinei durante 1 ano para crianças do 3º ano, em 2004. Eu ensinava com brincadeiras e estratégias que registrei em aulas de 45 minutos e vou mostrar o que obtive como resposta. Inicialmente, eu distribuí livros de histórias infantis, sentamos em roda e eu fiz a contação para as crianças em Libras. Depois, pedi que elas escrevessem. As crianças se agitaram e logo começaram a desenhar. Eu então expliquei que queria que elas escrevessem o sinal, por exemplo, casa. Como vocês veem esse sinal? Eles se esforçaram e foram observando a posição das mãos. O outro sinal de lobo. Elas começaram a fazer orelhas e focinho e eu novamente intervi, falando que queria o sinal.